Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A ideia de que, no Brasil, ser rico vai muito, mas muito além de ter um bom saldo no banco. É quase um teatro, sabe? Uma performance, com um monte de regras não escritas que dizem quem realmente pertence à elite. Então, vamos direto ao ponto com uma pergunta. O que de fato significa ser rico no Brasil? A primeira coisa que vem à cabeça talvez seja mansões, carros de luxo, viagens incríveis, certo? Bom, a gente vai ver que essa história é bem mais complexa do que parece. E para começar a entender essa complexidade, olha só esse número, R$ 28.000. Pode não parecer tanto, mas, estatisticamente, essa é a renda mensal que já coloca alguém no topo, no 1% mais rico do Brasil. É meio surpreendente, né? E além de escancarar a desigualdade do país, isso mostra uma coisa fundamental. Só ter o dinheiro na conta, por si só, não basta para ser visto como rico. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo. Pensa assim, o dinheiro é só um quarto do caminho, só 25%. Os outros 75%, ou seja, a maior parte do jogo, é sobre performance e percepção. É sobre saber se portar, sobre convencer os outros de que se pertence àquele mundo. E para isso, um bom extrato bancário é só o começo. E essa ideia nos leva direto para o personagem principal da nossa história de hoje, o emergente. Aquela pessoa que ficou rica há pouco tempo e que agora tem pela frente o maior desafio da vida, aprender a ser rico. E essa frase, nossa, ela diz tudo. Foi dita por um casal de brasileiros a um oficial de imigração em Miami. Viemos comprar tudo, inclusive as malas. Imagina a cena. Eles têm o poder de compra, claro, mas a atitude já entrega que eles ainda não dominam os códigos culturais da riqueza. Mostra o tamanho do abismo que eles precisam atravessar. Porque é o seguinte, para o novo rico, o sucesso financeiro força um rompimento total com a vida antiga. A casa, as roupas, a comida, os amigos, os lugares, tudo que a pessoa aprendeu a vida inteira, de repente, parece não servir mais. É preciso deixar para trás uma identidade para construir outra, do zero. E esse processo é uma verdadeira metamorfose. Primeiro, a pessoa ganha o dinheiro. Ok, mas aí vem a parte mais difícil. Tem que se livrar dos velhos hábitos, aprender um monte de regras sociais novas e, no fim, inventar uma identidade diferente, uma que seja aceita nesses novos círculos da elite. Tá, então vamos falar daqueles outros 75%. Como é que se constrói essa performance? Quais são as moedas, que não são dinheiro, mas que validam o status de alguém que é rico? Essa performance da riqueza se apoia em três pilares que são, assim, fundamentais. O primeiro, corpo e saúde. O segundo, viagens e experiências. E o terceiro, talvez o mais importante, as conexões sociais certas. Sem dominar essas três áreas, o dinheiro sozinho perde muito do seu valor. Vamos começar pelo corpo. Ele vira quase um outdoor do sucesso. Um corpo em forma sinaliza disciplina, controle e, claro, que a pessoa tem tempo e dinheiro para investir em si mesma. Não é à toa que personal trainer, nutrólogo, tudo isso é tão importante nesse meio. É uma prova visual de que a pessoa sabe gerenciar a própria vida. E esse número aqui, 14. Essa é a média de viagens que a elite brasileira faz por ano. Viagem para esse grupo não é um luxo, é quase uma obrigação. É o principal palco para exibir status e acumular o que a gente chama de capital cultural. Não importa se é um fim de semana na praia ou uma viagem para fora do país. E por último, as conexões. Estar nos círculos certos não é só para socializar, é pura estratégia. As melhores oportunidades de investimento, os grandes negócios, tudo acontece nessas rodas mais fechadas. Ficar de fora não é só chato, é arriscar o próprio patrimônio. Agora, vamos fazer um contraste. Como é a jornada do emergente comparada com a de quem já nasceu no topo da pirâmide, o herdeiro? As batalhas que eles enfrentam são completamente diferentes. E essa comparação aqui é muito, muito clara. Enquanto o novo rico está ali numa luta desesperada para ser aceito socialmente, o herdeiro enfrenta uma batalha interna. Uma batalha para encontrar algum propósito numa vida onde, aparentemente, tudo já foi dado de bandeja. E essa frase resume a situação do herdeiro de forma perfeita. O caminho dele muitas vezes já está todo traçado desde o berço, seja para assumir os negócios da família ou seguir um roteiro que já foi escrito por outros. E essa falta de escolha pode acabar esvaziando a vida de sentido. Só que, tanto para os novos ricos quanto para os herdeiros, existe uma armadilha cultural muito típica do Brasil que pode colocar tudo a perder. É a obsessão por transformar dinheiro em coisas.
em imobilizar a fortuna em ativos físicos, que são caríssimos de manter. A pessoa compra a casa na praia, fazenda, o barco, mas parece se esquecer do custo gigante que é manter tudo isso funcionando. A raiz disso tá lá na nossa história, na época da hiperinflação. Quando o dinheiro na mão virava pó de um dia para o outro, o tijolo, os bens físicos, parecia ser o único lugar seguro. Essa mentalidade sobreviveu, mas hoje ela virou um risco enorme. E essa armadilha acaba criando uma categoria social muito particular: os falidos. São aquelas pessoas que ainda têm a casa enorme, o carro importado na garagem, mas já não têm dinheiro para pagar o condomínio ou a manutenção. Elas se apegam aos símbolos de um estilo de vida que já não conseguem bancar, até o colapso final. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Nesse cenário tão complexo que é o Brasil, o que realmente define a riqueza? É o patrimônio que se tem guardado e bem investido? Ou é essa performance constante, essa demonstração de status, que, ironicamente, pode levar à própria ruína? A resposta para isso talvez seja a diferença entre prosperar de verdade e só parecer próspero.